Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bem, o Everton pode fazer as honras. As honras. Então vamos lá. Só retomando aqui, bom dia para todo mundo. Bom dia, Ari. Muito obrigado, em primeiro lugar, por também se disponibilizar e a participar do Práticas de Encontro. Seja muito bem-vinda. E, bom, a gente montou esse grupo aqui, a gente já tem discutido aí há alguns meses, né, Fred, esse nosso interesse, né, que eu acho que passa também muito pelos nossos trabalhos também dentro da universidade, que é como que se pratica esses encontros entre esses diversos habitantes, né, que estão aí em outros mundos, né, e como que nós, enquanto, enfim, nas nossas diversas funções, como é que a gente transita também entre esses lugares, né, se conectando a essas pessoas e como que, enfim, como que se encontram essas pessoas e que trabalhos também têm saído disso, assim, né, Ari? E assim, a sua experiência dos últimos anos, pelo menos a que eu tenho acompanhado, né? Eu sei que tem muita coisa aí para trás também, agora para frente, depois da Cartas, está muito relacionada a esse encontro em lugares muito distintos, assim, mas eu acho que tem uma coisa que a gente até já adiantou passou, né, muito brevemente em outras conversas, que é de coisas em comum que tem nesse contato, tanto com os atingidos, né, lá pelo rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, quanto com as comunidades tradicionais do Vale de Jequitinhonha, que é um trabalho que se desenvolveu um pouco antes da Cartas e agora retomou também. Então, é que a gente está muito interessado em um primeiro momento, então, saber como que foi essa aproximação a esses dois lugares, né, em um primeiro momento distintos, né, geograficamente, mas que também tem alguma similaridade também, enfim, em torno de uma série de questões. Então, a gente queria saber como que foi essa aproximação e o que também tem de comum nesses encontros com essas pessoas nesses lugares distintos. Tá bom. Para mim responder isso, eu vou precisar de fazer só uma pequena apresentação, né, de mim mesmo, quem sou eu, como que eu chego nesse lugar, como que eu estou inserida nesses lugares, né, até para entender esse lugar de fala também. Eu sou eremita, sou daqui de Diamantina, né, é a pontinha aqui da Estrada Real. Formei em engenharia florestal, sou filha de agricultores, né, e também garimpeiro, né, o garimpeiro artesanal ali da cadeia, de garimpo mesmo tradicional. Então, eu cresci ouvindo essas histórias, né, de população tradicional, de viver nesse lugar também, né, as minhas brincadeiras eram no campo, sempre fiz, na cachoeira, né, pegando piqui, né, nessa vida nativa aqui da região de Diamantina. E aí, né, quando eu fui crescendo, a minha paixão por trabalho foi sempre as comunidades tradicionais daqui da região. Então, desde a universidade, quando a gente ainda tinha um grupo estudante, que era o Aranã, a gente já tinha essa interação com as comunidades, que é também pessoas que eu conheço daqui, tanto de Diamantina, e a universidade abriu para mim, né, percorrer outras comunidades do Vale do Jequitinhonha. E aí a gente, né, desde a época de 2005, mais ou menos, a gente começou esses trabalhos aqui com as comunidades, e depois que eu me formei, eu de fato tive um tempo fora, porque eu sou um pouco, né, eu fico um pouco no lugar, depois fui no outro, e depois eu retorno para trabalhar com essas mesmas comunidades que eu tinha trabalhado, então, na época de estudante. Então, minha relação com essas comunidades aí desde 2000, né, já tem
um tempinho já que elas vêm construindo o meu processo de formação. E aí todo o meu processo de formação tem parte, né, dessa caminhada que eu tenho antes e também de trabalho com essas comunidades. E aí eu vou trazer um leque aqui do que mais conversar com as coisas né, de Mariana, porque tem muita coisa aí, né? Formei em 2008, então já tem um longo tempo de caminhada e antes disso também. Então eu vou sintetizar no que dialoga mais com Mariana. Eu não conhecia, né, muito bem a região de Mariana, de Ouro Preto, mas eu sabia da similaridade, né, morei com pessoas de lá, e sabia da similaridade das comunidades, até porque são duas regiões de contexto muito parecidos, né, da mineração aí. E a diferença é que Diamantina se preservou um pouco mais nesse lugar artesanal, nesse lugar menor, né, e a região de lá vieram essas empresas maiores. Então, mas de qualquer forma, eu sempre percebi muita similaridade assim, nessas duas regiões. Né? E é esse encontro aí da terra do espinhaço. Né? Para mim é uma continuidade dos outros. Eu consigo ver, né, essa separação. Só que aqui na região de Diamantina, por ser bastante preservada, a gente tem muito parte de conservação. E a gente começou o trabalho com as comunidades aqui, mais focado nesse olhar, porque né, o nosso pauta era mais garantir território para essas comunidades, mantê-las aqui naquele território delas. Então, todo o movimento, todo o trabalho de militância, de acompanhamento técnico, de assessoria técnica, aqui na região foi de perceber, né, esse lugar das pessoas, dos homens, mulheres, jovens, porque eu, enquanto engenheira florestal, tecnicamente, né, eu tinha um pouco que contribuir com essas pessoas. Eu tive no ensinar, né, a cuidar, a plantar, eles já, né, eles são autônomos nesse lugar. Então, o que a gente precisava é garantir que essas pessoas tivessem os lugares delas para permanecer. E aí, né, se eu for dar uma pausa, se você achar que estou respondendo alguma coisa que você vai pensar à frente, que eu volte, tá? Mas é porque é importante trazer esse contexto, assim, até para entender como que a gente começou a trabalhar com essas comunidades aqui. E aí, para a gente garantir esse território dessas comunidades, a gente tem todos os cursos, né, de comunidades tradicionais, tanto banhadores de flores, quilombolas, garimpeiros artesanais. E para dialogar, né, para a gente ver a dimensão desse território, a gente trabalhou com cartografia social, que é um mais à frente deve conversar disso, que é onde também começa onde eu tenho acesso a esse conceito, uma nova forma de olhar esse território. Mas no mais, olhando as duas comunidades, né, olhando lá e cá, é muito receptivo esse estar na terra, né, essa forma tradicional de ter a terra, de ter as pessoas, todo mundo é parente, todo mundo conhece, todo mundo, né, tem um grau de parentesco próximo, tem um conhecimento muito peculiar de determinadas regiões. Então, mesmo que eu vi aqui, até as plantas, né, muitas plantas também tem aqui na nossa região, eles têm lá também jeito de alimentação, muita coisa, né, na questão alimentar. Eu lembro que aqui eu moro numa região que as pessoas têm que ficar junto de casa, né, da cidade, tem que acaba ficar junto de casa. Bento Rodrigues também era uma região, né, que as pessoas iam para poder saborear junto de casa, a gente viu todas elas mortas depois de tudo que aconteceu. Então, sempre que eu estava lá, e hoje eu moro numa comunidade de 100 habitantes, então eu vejo muita aproximação que aconteceu lá e como faz falta. A pessoa está no ambiente, né, no núcleo dela, na comunidade, no território. Então, é o tempo todo percebendo essa semelhança e essa diferença. E como a mineração chegou há mais tempo, também teve uma coisa, né, muito pequena das comunidades lá. Coisas que se perderam, a gente ainda está preservado, porque as pessoas estão lá no território dela há mais de 300 anos, né, mais
Então, daria para a gente contar um projeto até a tarde inteira, só nessa semelhança. Sem contar que são comunidades inteiras, né? Pescadores, então todas vezes que eu encontrava com alguém ali que falava do garimpo, eu sabia de qual garimpo estava falando, né? Né? Por saber que tudo aqui está bonito ainda, vida acreditado a vida toda. Então, assim, eu tenho um carinho especial pelo garimpo artesanal. Então, esse olhar também eu levava para lá. Quando vim na edição, eu vou. Entendendo aqui no tanto caldo. Não, essa história do garimpo, assim, ela é interessante porque isso, assim, era uma coisa muito presente, assim, na experiência com as comunidades atingidas em Mariana, né? E ao mesmo tempo, né, como que isso tem uma ligação também com a sua experiência familiar, assim, né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante nisso, que é como que você traz isso também um pouco para a sua experiência profissional, assim, para o exercício da sua profissão, assim, né? Essa coisa de ter nascido em Diamantina, né? De ter sido criado em Diamantina, né? De ter se formado em Diamantina. E aí tem uma questão que eu acho que assim, nos interessa nesse momento também, Ari, assim, como que é para você estar nesse lugar, assim, que produz essas informações técnicas, assim, que vão para, né, por exemplo, a gente, né, lá da Caritas ia para uma coisa, né, para uma avaliação judicial e tudo mais. No caso aí do trabalho em Diamantina, que depois você pode falar um pouco também, né, de coordenação da agroecologia da Timbi. Também é um trabalho que tem um intuito, né, assim, que é uma coisa que, enfim, gera um documento e tudo mais, está documentado, então tem essa parte técnica, mas também tem esse momento, assim, de você também estar totalmente envolvida, né, entre essas comunidades e, de alguma forma, de ter relação com questões que elas lhe são familiares, assim, né, por exemplo, aí o caso da mineração de novo, né, do caso do garimpo artesanal. E eu queria saber, assim, queria que você contasse um pouco como que é estar, assim, entre esses lugares, assim, né, ao mesmo tempo que você produz essas informações, né, que elas vão para um órgão, né, para uma informação técnica, mas ao mesmo tempo de estar ali com essas pessoas, né, assim, tipo, tanto pessoas atingidas, né, quanto essas comunidades tradicionais de Jequitinhonha. E aí é uma questão assim que a gente gostaria que você falasse um pouco mais. Eu vou lembrar que agora da minha orientadora de mestrado. Eu fiz o mestrado em saúde, sociedade e meio ambiente com foco em psicologia. E já que eu falei disso, só abrindo um parênteses, assim, que foi esse olhar das pessoas, como que elas adoecem na ausência desse território, dessa terra, desses conflitos todos. E aí eu lembrei disso porque na minha dissertação eu falo desse lugar de fala, né? Que é uma coisa que a minha orientadora sempre trazia, que várias pessoas trazem, assim, né? Da metodologia, né? Do Dodge, que é materialismo, né? Histórico dialético, não existe lugar neutro, né? A gente está sempre em um lugar de fala. Então, eu me via nesse lugar, na Caritas, como uma mulher, né, filha de agricultores, filha de agricultora, filha de garimpeiro, mulher preta, que estava ali podendo ser assessoria, né, podendo retribuir o meu olhar técnico, mas um olhar técnico também carregado de sentimentos, né, apesar da minha responsabilidade técnica, que não foi pouca, mas tinha um sentimento ali também, tinha um
desejo que essas pessoas fossem minimamente percebidas, né? Olhassem para o que elas perderam, para a dor que estavam naquelas pessoas. É como se eu me transfosse um pouco, né, para aquele lugar, mas sem perder o olhar técnico. Mas eu tenho um lugar de fala, né? Eu venho, é uma técnica que é uma mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher de uma cidade histórica, uma mulher, né, que fala, que dialoga com a cultura familiar, com povos tradicionais. Então, o esforço de não deixar passar nada era muito grande. Quando eu falo de falar de um lugar, é o esforço que a gente precisava ter para olhar para tudo que a gente está alcançando. Como que eu ia trazer todos que eu estava vendo para esse lugar técnico, uma nota técnica, uma visita, né? Transformar isso em números, quantidade. Então, é um desafio muito grande se eu não tivesse falando desse lugar, talvez. Se eu fosse só uma pessoa que estivesse ali só com um olhar técnico, frio, talvez muitas coisas passariam. Porque quando alguém fala, né, denomina alguma coisa, pronome, por exemplo, logo eu já me conecto na minha origem. Então eu atento aquele olhar, embora eu não seja antropólogo. Quando alguém fala de depressão, eu no meu lugar de terapeuta, eu logo saber de onde que aquele gatilho está ali. Né? Eu, enquanto mulher, tem, né, uma relação com a comunidade, eu já logo penso como seria tirar todas essas pessoas de uma comunidade e levar elas para uma cidade, colocar cachorros, né, encaixotadas, né, em casa. Então, eu tenho 7 cachorros, então eu sei o que é viver. Tirar todos os seus 7 cachorros de mim, sabe, levar para uma casa. Então, não tem como. Então, quando eu ia falar da casa do cachorro, eu falava também desse lugar de sentimento, né, desse lugar. E aí não me cabe lugar, né? Isso está no relato. Eu sei que tem isso, tem uma equipe que vai avaliar isso, mas o meu esforço é expressar um pouco desse sentimento que também confundia com o que a gente estava ali fazendo. Não adianta a gente dizer que a gente está no sexo, o emocional também ele fala junto. Tanto que a gente teve essas pessoas que não deram conta desse trabalho porque se misturou demais. E ainda assim a gente precisava de manter, precisa de manter um equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. Né? Ô Fred, se tiver uma questão também, você pode... Não, pode continuar. Posso? É porque, assim, você falando desse lugar da assessoria técnica lá na Caritas, que de repente talvez até esteja mais familiarizado, mas eu queria saber como que é pensando também na sua condição, né, tipo assim, de ser daí e tudo mais, de ser uma mulher negra, né, e de ser mulher também, de como que é essa relação também no seu trabalho lá com as pessoas do Vale de Jequitinhonha, como coordenadora de agroecologia, assim. Fico pensando que é uma relação diferente, né? Mas eu acho que, antes de tudo, seria interessante se você contasse um pouquinho também sobre esse trabalho lá, assim, como que tem sido hoje o trabalho de coordenação de agroecologia nesses lugares. Tá. Eu tenho feito uma reflexão assim, muito bonita, assim, aquelas, né? Muito profunda, na verdade, sobre o meu processo de transição assim, de trabalho. Eu sempre tive uma opção de trabalho, né? Embora a engenharia florestal, o curso é dedicado para estudar eucalipto, eu sempre, desde o primeiro período, eu não quis, fui, né, construindo meus estudos, criamos esse grupo de agroecologia exatamente para a gente ter uma formação paralela ao que o modelo de ensino ia trazer para a gente. Desde esse momento, eu sempre tive as comunidades tradicionais como um eixo central de trabalho, independente de onde eu estava,
Mas em vários momentos da minha vida, eu tive em fases diferentes de atuação com essas comunidades tradicionais. E hoje, eu, né, fazendo toda uma reflexão, eu vou fazer 40 anos agora, no próximo mês, e aí eu estou nesse momento de reflexão mesmo, de olhar minha carreira, olhar minha vida, muita coisa mudou, muita coisa mudou. E nesse lugar da terapeuta também eu fico me, né, fazendo a minha leitura. E aí em diversos momentos da vida, o meu momento pessoal dizia muito sobre o meu momento de trabalho. Então, assim, e dentro de mim estava sendo trabalhado e com quem eu estava me relacionando. Então, para mim, o trabalho ele é muito fundamental, ele é a essência assim, da vida mesmo, sabe? Que para a criança brincar, né? Já tem até eu esqueci o nome dele, mas tem um psicólogo assim, que fala isso, que assim como o brincar com a criança, o trabalho é para o adulto. E eu vejo isso para mim. Então, dependendo do momento que eu estou num determinado trabalho. Então, eu já tive momentos de mais vida, e acho que todos eles são importantes, não desprezo nenhum, não acho que nenhum é mais ou menos importante que o outro, todos me serviram assim, né, lindamente, mas eu tive um momento de estar na militância mesmo, né, de conhecer, de estar nas pautas do MAP, do movimento estudantil, de estar de estar nos lugares mais acirrados, de briga com o Estado, né, para defender esse território, das pessoas que não estavam nesse território, que foi essencial assim, para a minha formação, para aprender a lidar com isso, e também tinha, né, esse fortalecimento da identidade cultural dessas comunidades. Tive momentos de trabalhar só com a técnica mesmo, a produção, cultura, o redesenho, sistema florestal, horta, né, essa questão da produção do alimento. Teve Mariana, que foi esse momento mais drástico mesmo assim, da minha vida de trabalho, né? E eu trago isso também pelo momento que eu estava vivendo, tudo que eu estava trabalhando. Então, é como se Mariana viesse para me debulhar e deputar toda a minha lama que estava sendo trabalhada dentro de mim. Toda a minha bagunça de vida pessoal, da minha história de firmar enquanto profissional. Então, tudo isso veio à tona para me trabalhar. Foi onde eu cheguei, assim, no ápice, eu acredito, da minha carreira, enquanto lugar mesmo de estar, de salário, né, de cargo que eu faço. E aí, quando eu chego nesse lugar, eu falo, nossa, não é isso que eu quero. Eu quero é continuar lá com os agricultores. Então, eu precisei estar lá para mim entender que essa vida de casa, né, demais, com produção da resposta, é importante. Acho que tem pessoas que têm que fazer isso. Só que eu dei conta naquele período, naqueles 2 anos ali, foi dedicação assim, profunda, o que mais me preocupava conteúdo. Então, e naquele momento eu também estava vivendo essa lama de tempo. E aí depois vem a Tinguice, né, que é onde eu estou hoje. E aí é um outro lugar, outro perspectiva, um lugar de brincar, é o lugar do potencialidade das comunidades, né, fazer com que elas percebam a boniteza, a beleza que elas são, para que elas estejam bem ancoradas na essência delas, que elas gostam de fazer e valorizando o que elas fazem, para que elas mesmas se empoderem, né? Se empoderem contra a mineração, se empoderem contra o monopólio do eucalipto, se empoderem contra qualquer outra manufactura que possa ter o eucalipto. Então, eu lembro que o dia que eu fui apresentada aqui, eu já estava sempre já fazendo o meu trabalho, e aí eu chorei assim, de profunda conexão com aquele trabalho, que eu estava dentro de uma comunidade de Angola, tem assim, um trabalho maravilhoso, uma artesão, e naquele momento eu me conectei completamente com a Mariana, percebi a beleza que estava ali, a alegria daquelas pessoas, tambores, brincadeiras, todo mundo sorrindo, a gente celebrar, né? A colheita do projeto que a gente estava iniciando, que era de plantio de produção, plantio de outro. E aí eu pensei, naquele momento, teve uma transição de
trabalho de percepção do trabalho da Mariana, da tristeza daquelas pessoas, de terem desconectados com a sua raiz, com a alegria daquelas pessoas. Como era diferente, sabe? A atmosfera do trabalho, um lugar de perto do seu escritório, uma lama, né, uma barragem do Pompeu, e de uma comunidade que está sonhando. Então, a gente está passando por momentos de tem um monte de coisa acontecendo, mas quando ele for feliz, dançando, está conectado com a raiz dele, com a terra dele, fica muito mais fácil lidar com essas outras coisas que estão certas. Tá? Não está fácil, né? Não tem que estar fácil para ninguém, não. Mas é que as pessoas, né, elas pelo menos têm mais anos de produzir, de ter alimento. Eu fico pensando hoje, como que essas famílias de Mariana, nessa crise financeira que está, se elas estivessem na comunidade delas, no consciência delas, como que seriam? Só de estar na comunidade delas, respirando ar, como que estaria sendo diferente. E aí é isso, depois vocês seguem lá, se vocês quiserem o trabalho que a gente faz aqui, é uma instituição que já atua há mais de 6 anos no estado de Sonha. Antes era a GENAI, e tinha alguns trabalhos, né, e tinha a coordenadora hoje, ela tinha alguns trabalhos também, que foi concentrado nessa instituição, e o que a gente trabalha é a conexão dessas pessoas, né, com essa raiz mais pura, brincar, cantar, trabalhar com alegria, que elas possam e valorizar, né, o que elas fazem. Hoje, além da coordenação na psicologia, que é esse trabalho que a gente está fazendo com os planos resgates, eu também tenho um trabalho com a tinta de terra. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Aquela lama, ela foi... Eu já trabalhava com a tinta de terra, né? E a gente vai lançar vai ter uma coleção das mulheres, né, que a gente acompanha, são bordadeiras, e elas vão lançar esse bordado na tinta de terra. Eu estava até ontem, trabalhando, tem até um varal ali, algumas coisas que vão seguir para elas bordar. Então, são 30 tons de terra, pelo menos, que eu trabalho, né? Até agora são delas, né? A tecnologia está com elas agora. Tecnologia social, e isso que a gente fez foi brincar com esse técnico que eu trago, com o que elas já faziam, com o que eu já brincava, né? A gente faz essa mistura e chega nesse bonito. Então, hoje, e também, além disso, eu também tenho trabalhos pessoais que é de cultura, de casa, de casa, de parte de terra. Então, eu estou reivindicando trabalhos ao longo da vida. Você mora onde você trabalha, né? Moro onde eu trabalho. Deve ser uma... É bom que tem grupos são daqui, esse grupo de mulheres da ponte, eles são daqui de Ralinho, então tem uma conexão, né, com onde eu estou, embora eu não sou uma discípula, né, mas trabalho com elas, mas é um grupo mais familiar. Então, fica mais fácil, né? E vocês vão gostar do trabalho, tá? E elas vão bordar o cotidiano delas, das plantas, dos elementos da natureza. É porque é interessante isso, assim, de uma... quando você trabalhou com Mariana, onde você dedicava todo o seu tempo aos atingidos, né, aos moradores, mas ainda que você dedicasse todo o tempo, tinha um momento de recolhimento, tinha um momento de sair. Como é que agora deve ser tão diferente, onde você trabalha, onde você dedica seu tempo, mas você também não sai, você continua, você mora, né? Você participa dessa vida comunitária, assim, né? Eu acho que você podia falar um pouquinho sobre como é que essas... Porque acho que a gente sempre vai acabar conversando nesse tom meio comparativo, né? Assim, porque são duas realidades muito diferentes, né? Mas eu fico imaginando o que é trabalhar com um coletivo, com a comunidade, no caso de Mariana,
E o que é trabalhar com essa comunidade nesse caso aí, onde agora você está morando, sabe? Uma comunidade que de um lado está estilhaçada e de outro lado ela tá, parece que ela, ainda que deve ter com certeza questões internas e tal, mas ainda assim, pelo menos você tem uma terra de onde começar, né? Você tem uma terra para plantar, você tem o que fazer, né? Eu queria escutar um pouco disso, assim, como é trabalhar com com esse coletivo, assim, com essa comunidade, assim, morando com ela ou não morando. Então, em Mariana, a gente até o tempo todo a gente buscava algum acompanhamento para os profissionais, porque o trabalho era muito, né? O Edson sabe bem disso. A gente precisava estar muito bem equilibrado para dar conta. Então, você entrava, né, nessa, de qualquer forma, inclusive, né, todos os profissionais. Então, lá a gente era para o trabalho 24 horas e a gente tinha as válvulas de escape, que era encontrar no bar para beber e falar de trabalho, né? Porque a gente não tinha outra coisa para fazer. Quando a gente ainda estava falando de trabalho, encontrava com as pessoas na rua, falando de trabalho, e o trabalho lá ele não acabava. Tem um trabalho, né? Ele acaba, sempre vai ter, mas ele era além da culpa, porque a gente estava na rua ainda com culpa, porque tinha relatórios, sabe, para pegar, tinha coisa para fazer, que era uma máquina de produção. Se a gente virasse horas de noite ali, muito virava, a gente não ia dar conta do que aconteceu. Porque, né, foi dado para nós 3 meses para dar conta de tudo que a Lama fez, né, desfez uma construção de mais de 300 anos. Então, era impossível, e tudo muito novo. Então, a gente tinha essa válvula de escape, que era encontrar no bar, beber. Né? Muitas pessoas né, a gente ficava atento para não chegar a um nível de alcoolismo, porque era a situação que a gente tinha. Era esses encontros. E de lazer, a gente tinha alguns lugares, mas os lugares mais bonitos, as cachoeiras mais lindas, lugares que seriam os lugares para a gente fazer turismo naquele momento. Eles tinham sido, né, danificados assim, pela tragédia que aconteceu. Então, a gente ficava por ali mesmo, em casa, às vezes encontrava, fazia algumas coisas. E aí era doloroso, a gente sempre saía de uma vistoria, chegava altos, né, de salto mesmo, emocional, né, várias vezes, muitos dos nossos colegas, assim, por um choro, para não chorar ali junto com a Titi. Então, assim, foi... E tinha que abrir as exceções para terapias. Tinha os horários para terapias, porque todo mundo que estava ali, eu dava conta, né, de remédio, contato de doenças, né, ou buscava as outras formas de terapia, não tinha outra opção. E hoje já é o contrário. Hoje eu vou para campo, a segunda-feira eu estou indo para campo, fico até o dia 17, porque além dessa comunidade aqui, o trabalho está mais concentrado no médio de regiões. Então, eu vou para lá e fico 10, 20 dias, né, concentrado lá com as comunidades. E aí eu volto, assim, com a energia lá no topo, com um sorrisão lá no topo. A saúde, assim, é outro lugar, né? Você está ali, você está trabalhando, você chora com as pessoas, o tempo todo a gente chora com elas, mas chora de emoção, de alegria. E o que a gente faz aqui nesse trabalho, eu consigo perceber o resultado, né? Eu consigo perceber, materializar, tocar nesse resultado, tocar nas mudanças dessa comunidade, ver comunidades avançando. A maioria, né, das pessoas são pessoas que trabalham no corte de cana, na colheita de café. Então, assim, é um curso bem tradicional, assim, no Vale de Jequitinhonha, né? As mulheres geralmente ficam nas comunidades só, e a gente consegue ver a emancipação dessas comunidades em pouco tempo de trabalho. E já em Mariana, eu não tive mais contato, não sei se todos eles já foram mensagistas, a gente produziu aqueles documentos, trabalhamos muito, mas tem muita coisa que não dependia da gente, né? Não é que não dependia, não tinha como acessar, até tinha vontade, tinha essas ideias, mas cada setor ali com o seu olhar. Então, a gente não tinha muito o que fazer, a não ser olhar para o que não foi orientado a fazer. Então, é o tempo todo, né, diferenças que a gente vê
A gente, por exemplo, tem um trabalho que a gente faz aqui hoje, e, né, da TI, que chama, um projeto que chama Brota Flor. E esse trabalho são de acompanhamento terapêutico, holístico e também, né, com médico, psicologista, pesquisar, para essas pessoas, né, que estão nessas comunidades, que tem muitas comunidades que as pessoas também estavam no equívoco desse processo, né, são comunidades que ficaram ali, com esquecimento, passando pelas dificuldades de toda a comunidade. E eu sempre ficava pensando, nossa, esse projeto da Mariana seria, sabe, porque lá, mas a gente até comentou disso, conversou, mas assim, são coisas que eu, Aremita, a equipe nossa, não daria conta de materialidade, e ainda mais naquela época, eu estava acabando de sair do mestrado da saúde, então meu olhar estava muito focado também pelo processo de adoecimento das pessoas, da equipe. E aí é isso, o peso energético é completamente diferente. A disposição que você tem para trabalhar é muito diferente. No ânimo, né, que você tem. O gado, o que você consegue produzir em uma hora de trabalho, no trabalho que você está com energia elevada, é diferente do que uma hora quando você está com energia adensada. E não por nada, né, mas de tristeza mesmo, estar no meio daquilo tudo ali. Eu fico imaginando que meu áudio está bom? O áudio está bom? Tá. Não. Eu fico imaginando que deve ser isso que eu achei ótimo que você falou assim, de que as coisas estão muito ao alcance da mão aí, né? Ao contrário de Mariana, que era sempre, você nunca conseguia enxergar para onde a coisa estava indo, né? Era sempre uma coisa invisível, assim, né? Então eu acho que eu acho que tem um negócio legal aí que eu acho que que é interessante de você comentar um pouco, que é o seguinte: no caso dos atingidos, qualquer tipo de decisão, ela é sempre uma decisão que ela tem que ser tomada, conversada com uma enormidade de atores, né? Inclusive a Karine Carneiro, que é uma professora da UFOP, que trabalha em Gesteira, a gente conversou com ela, foi ontem, assim, ela estava falando como é que ser atingido vira um trabalho, né? Porque você tem que estar disponível para reunir, para conversar, para escutar, e você tem que escutar do jurídico, você tem que escutar do vizinho. É um negócio muito cansativo e tal, né? Então, no caso do atingido, tem você tem sempre essa discussão que ela parece que ela sempre acontece em lugares muito abertos e muita gente falando. E aí, no caso de onde você está agora, na verdade, parece que as decisões elas são tomadas por um grupo muito menor, são muito menos atores, muito menos pessoas envolvidas. Você consegue escutar, e você consegue, às vezes, resolver questões, fico imaginando. Você não precisa de resolver falando, você pode resolver fazendo as coisas, né? Então eu queria escutar, eu acho que seria interessante você falar um pouco agora para nós, como é que é isso, assim, dessa experiência que é política mesmo, sabe? Essa experiência política no caso de Mariana, ter que lidar com um poder que está sempre fora ali do território, né? Tanto que, mais uma vez, lembrando da Karine, ela fala que não é só os atingidos que ficam doentes, os cartógrafos sociais ficam doentes, os funcionários da empresa ficam doentes, todo mundo fica. O sistema adoece todo mundo, né? E aí, na verdade, você tem um sistema que é uma saúde que é compartilhada, né? Então, eu queria que eu escutar um pouco assim, de você falar sobre como é que essa dimensão desse fazer, essa política, como é que ela constrói uma outra noção, acho que de vida junto, assim, sabe? A gente brinca na nossa equipe que a gente teve uma das coisas que a gente mais aprendeu enquanto profissionais foi trabalhar o desapego, né? O desapego mesmo. O que você deseja? Assim? Porque a gente, no início, a gente era muito apegado a no primeiro dia, que a gente encontrou lá naquele mês de fevereiro, a gente era muito apegado ao que a gente daria conta de fazer por aquelas pessoas. Daí a gente tinha um monte de sonho, um monte de ideia, um monte de proposta. E aí aquilo, isso que é a chama, né, do trabalho. Isso, naquele momento, a gente
todo empolgado, sabia né, de uma parte do contexto, mas a gente, né, não sabia de tudo, sabia de quem está de fora. Mas quando a gente chegou, cheio de sonhos e as possibilidades, a gente se encantou. A gente falou, não, vamos dar conta, muita gente bacana, profissionais, né, é uma experiência nova, mas todo mundo que estava ali tinha um gás, ninguém chegava, eu acho que eu vim para contribuir, não, eu vim para contribuir. Então a gente tinha sonhos e a gente teve que aprender a desapegar, porque a gente não sabia, a gente ficava louco assim, com tanta informação que começou a chegar na gente, e o que a gente fazia com essas informações. Então, a gente tinha né, alguns poucos canais assim, de comunicação, de levar essas sugestões, mas aí né, não concretizava exatamente por essa demora do que fazer. E quanto mais a gente vai trabalhando com comunidade tradicional, a gente vai entendendo que cada comunidade, cada rua, cada família era um jeito diferente de trabalhar. Não adianta querer agora, porque a lama passou tudo, querer colocar todo mundo nas mesmas decisões para fazer as mesmas escolhas, porque não vai funcionar. Né? As comunidades elas são nucleadas e cada um construiu o seu sistema de hierarquia, seu sistema de diálogo, seu sistema de colocar respeito, de ser respeitado. E é isso que caracteriza uma comunidade tradicional. Né? Hoje, você colocar mais de 20 comunidades únicas para ter uma decisão, isso não vai acontecer. As comunidades não vão sair satisfeitas. Além das comunidades, ainda tem a prefeitura, tem a Vale, tem a Samarco, né? Tem todas as instituições que dão assessoria, e aí realmente vai ficando cansativo. Teve várias coisas que a gente queria ver, sonhar, sugerir, mas só que, além disso, as equipes são muito fragmentadas, né? São uma equipe que define isso, outra equipe que define por aquilo, outra equipe que define por aquilo, e chega em um lugar, né? Nem estou falando institucionalmente, estou falando desse lugar maior, desse guarda-chuva que está dialogando com isso, e essas conversas, elas desencontram, né? Às vezes ficam várias pessoas ali até com propostas semelhantes, mas não tem uma convergência, essas ideias, enquanto isso o tempo vai passando, vai perdendo tempo, eles realmente vão ficando cansados. E eu, né, depois eu gostaria até de acompanhar, eu conversei com uma pessoa que fez esse tipo de notícia que todo mundo já tinha sido identidade, eu disse que não, né, pela demora que a gente via, eu acho pouco provável isso. Então, são prejuízos que trouxe para essa comunidade que a gente não consegue dimensionar. Né? Se já tivesse ressarcido com um valor, né, assim, que não paga o que eles perderam, já não ia compensar, ainda mais ficar nessa delonga de discutir, de escrever, de provar. Para nós, a pior coisa que existia em campo, quando a gente queria provar que ele perdeu alguma coisa. Para a gente, isso era muito humilhante para ele, né, no lugar dele. Ter que provar que perdeu alguma coisa. Desde o início, a gente nunca foi a favor da vistoria técnica, que é submeter o admitido a um lugar, e diversas pessoas decidindo por ele, sendo que a única pessoa que pode falar por isso é ele, né? E a gente ali julgando, olhando para... porque não estava mais ali, né? Não tinha mais caso. Então, tipo, a gente está naquele lugar. A Cátia sempre teve esse posicionamento, embora ela acompanhou até o fim para acompanhar, que era assessoria. Mas na visão dela isso era desnecessário, porque era ouvir os agricultores, os ativistas e definir, né, usar outros termos técnicos sem precisar submeter eles a esse desgaste emocional. E aí as coisas... Mas hoje, nas comunidades que a gente trabalha, assim, que atua, né, assim, com acompanhamento mais profundo em 9 comunidades. Nenhum projeto se repete. Cada comunidade é algo diferente. Cada comunidade é um jeito diferente de dialogar, de abordar, de estar junto com ela. E aí, dentro dessa comunidade, ainda tem as pessoas que a gente precisa de cuidar de interesses particulares ali para que o grupo funcione, né? Às vezes, cuidado aqui, cuidado ali. Então, assim, é impossível a comunidade tradicional pegar todo mundo e colocar no mesmo caixotinho que funciona.
eu sei que são dois casos incomparáveis, assim. Na verdade, a gente só está usando esses casos para a gente ter uma discussão sobre, acho que são assuntos muito maiores, assim. Mas eu fico achando que são dois, é incomparável, assim. O que aconteceu em Mariana é incomparável com essa realidade que você está vivendo e trabalhando aí agora, assim, né? Mas eu queria escutar um pouco, então, como é que acho que ia ser legal você comentar para nós, assim, porque como você estava falando, em Mariana é um excesso de encontro. A gente está falando aqui de práticas de encontro, mas se a gente pegar Mariana, é um excesso de encontro, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, é uma falta de encontro, porque você tem o tempo inteiro que encontrar para decidir tudo e, ao mesmo tempo, os encontros não significam muita coisa, né? E aí você começou a falar que talvez os encontros aí façam muito mais sentido, né? Então, eu queria escutar de você como é que é o seu trabalho aí no Jequitinhonha, como é que é construir uma legitimidade de trabalho junto com as pessoas com quem você está trabalhando, como é que elas te veem, assim, né? Como é que onde vocês encontram, como é que se dá essas conversas, assim, sabe? Então, hoje eu já tive dois lugares assim, diferentes de atuação aqui no Vale do Jequitinhonha. Teve um momento que eu conversei, né, trabalhei muito com os apanhadores de flores, foi até o momento que eu fui da Mariana, e aí depois de Mariana é que eu estou nesse trabalho hoje, que é Cotinho. E aí eu acho que talvez poderia só trazer um pouquinho antes, né, sem ter trabalho, não é o trabalho que eu estou hoje, é um trabalho de 2012 a 2017, 2022, que foi essa assessoria aos apanhadores de flores, que também são conflitos, né, também são comunidades adquiridas de alguma forma, comunidades de educação, mas que elas se dialogam entre elas. Então, naquele momento, eram muitas reuniões, elas se encontravam, tinha uma assessoria técnica, tem uma coordenação entre essas comunidades, com diversos representantes, mas que tudo isso é gerido, né, por eles. Assim. Então, as decisões, o encontro, onde vai ser, eles têm uma autonomia nessa gestão dessa instituição, que é construída por eles, com apoio de técnicos externos, para poder fazer essa discussão da luta por território. Né? Então, assim, as decisões são mais simples, porque entre eles, o que eles querem, eles têm muito claro o que as comunidades querem. Né? Nessa época, só dentro do parque são muitas comunidades, são mais de 20 comunidades dentro de uma unidade de conservação, mas as comunidades têm muito claro dentro delas o que elas querem. Então, elas se reuniam, né, quando faziam essa gestão compartilhada mesmo desses territórios. E aí eu acompanhei um pouco disso e as burocracias eram, né, desse grupo levava para o IFET, né, que é os órgãos verdes, os órgãos ambientais, parceiros, mas quem que tinha esse lugar de fala são essas pessoas. Essa comissão era formada por esses representantes. Hoje, o trabalho que a gente está, ele é um trabalho de muita escuta. Né? A gente vai para as comunidades sem nada pré-definido e a gente vai para escutar essas comunidades que têm alguma sintonia. E a partir dessa escuta, né, tem pessoas, a Vivi tem um olhar, que é a coordenadora, né, de projeto, tem um olhar muito aguçado para refinar o que tem de mais belo ali naquela comunidade e naquele pontinho, mesmo que ele está adormecido, é onde a gente vai centrar toda a nossa energia, tudo que tem para essa comunidade perceber algo que talvez é a potência dela que estava se perdendo e ela não estava percebendo. Então, é muito nesse lugar. Então, a gente chega em comunidades que tem uma faísca, mas que a chama não está completamente acesa. E aí o trabalho da instituição é fazer com que essa chama se acende, para isso dar um retorno para essa comunidade de alguma forma, principalmente retorno emocional, né, para que as pessoas se sintam bem, felizes, contempladas, bem-estar de vida de diversas formas, desde esse estar bem, né,
e o retorno financeiro também, né, para gerar renda para essas comunidades. Então, por exemplo, hoje eu trabalho né, enquanto técnica de engenharia florestal, assim, eu trabalho com as comunidades, são 8 comunidades que produzem algodão agroecológico, algodão, né, orgânico, sem veneno, e aí dentro da instituição tem grupos que trabalham esse algodão até a ponta final, assim, até produzir ele num produto. Todo o trabalho ele é artesanal, desde caroçar, fiar, bater, tingir, tudo isso é natural. Então, assim, a instituição acompanha esse todo, assim, para dar. E aí tem outras comunidades que não estavam, que já fizeram isso no passado, mas que se perdeu de alguma forma, e a gente está ativando isso em outras comunidades também, porque essa região de Jequitinhonha, ela já foi região de plantio de algodão muito há anos atrás. Só que o algodão empresarial, o algodão individualizado, apesar de ter sido feito por agricultores, era um algodão que técnicos tinham, implantavam o pacotinho, eles produziam, né, e exportavam. E, além disso, eles também plantavam algodão agroecológico em casa, que é aquele algodão mais raiz mesmo, e é com esse algodão raiz que a gente está retomando o trabalho com ele. Aí, algodão colorido, crioula, e a gente vai fazer todo esse trabalho para eles ver o quanto que é bonito produzir algodão, produzir uma peça. A gente já ouviu muitas vezes, a gente já até usou essa camisa para ir para a festa. A gente acha, mostrar para ele que esse já até não, que lindo que vocês usaram camisa feita de algodão, feita de vocês, para ir para a festa. Tá? Tingida com as cores naturais e tal. Então, é um pouco isso. Tem outro eixo, que é o da artesão, que é com a palha do milho, por exemplo. E aí, a gente fez um resgate esse ano, tem um projeto aí para mais tempo, trabalhar o milho crioulo, porque isso também pertence, né? São comunidades bonitas, mas que também eles foram se perdendo aí também, algumas questões, né? Essa coisa do transgênero chegou lá também. E aí, a gente vem trabalhando e poluindo isso que já foi poluído. Isso que eu falo que é voltando na raiz dele, que é o paiol, esse ano a gente resgatou, fez um resgate com ele, com 11 variedades de milho coloridos, de diversas cores, preto, vermelho, amarelo, branco, cadáver, porque a gente precisava de trabalhar essa matéria-prima principal, que é um artesão capaz do milho. E aí a gente vai expandindo para outras comunidades, mas isso tudo está o brincar, está o cantar, está essas pessoas se orgulharem do que elas são. Interessante. Eu achei interessante. Eu viajei por casa. Como é que é, Ari? Cortou um pouquinho. Eu fico em dúvida se eu respondi ou se eu viajei em outro caso. Ué, as duas coisas. As duas coisas. Mas aqui, eu achei interessante você comentar esse negócio do resgate do milho, porque eu e o Everton, quando a gente estava conversando, ele estava falando que você está começando a fazer uns experimentos de filmagem, né? Assim. Mas é só de brincadeira mesmo. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando que essa história que você fala desse resgate, assim, do milho, resgate de determinadas culturas, assim, né? Eu fiquei pensando que, inclusive, a pessoa com quem você vai conversar, assim, que é a Júnia, ela é do cinema e ela trabalha muito com o cinema nessa chave de não de um resgate, mas de uma afirmação de uma cultura presente, assim, né? Eu achei interessante essa história de você, então, desse resgate, né? Você, como técnica, engenheiro florestal, você fazendo esse resgate. Como é que está sendo esse resgate junto com os mais novos? Então, essa coisa do registro na minha vida, eu sempre gostei, né? Eu sou daquela que eu gosto um pouquinho de tudo. Por isso que é terapeuta, é agricultora, é engenheiro florestal. E aí eu sempre gostei de imagem, de fotografia. Eu acho que essa geração dos anos 80
era tão difícil para a gente, tem tanto pouco registro, hoje tudo tão fácil, assim. Então, eu gosto sempre gostei de fotos, assim, e gosto de tirar fotos. Não sou muito de me fotografar, mas gosto de paisagens, ambientes. E a Tingui, ela tem essa coisa de tirar o que é melhor do profissional, sabe? Assim, ela tem um olhar muito aguçado para o profissional. Eu não sou uma profissional que estou trabalhando para Tingui, eu sou uma profissional que estou sendo trabalhada pela Tingui. É um pouco nesse lugar. Então, essa própria coisa da terra eu sempre fiz, mas eu não sabia que era um lugar de trabalho. Eu não tinha esse olhar valorizado, até que vem assim e fala, nossa, isso é incrível. Aí todos os galpões, todas as casas coletivas das famílias dos grupos, né, que são de tipo de terra, eu tive com eles, e aí eu fui falando, olha, realmente é bonito. Então, assim, eu fazia, mas não sabia que era bonito. Fazia com prazer. Tem muitos anos que eu trabalho com isso, assim, mas não sabia, né? Nunca tinha cobrado por isso, por exemplo, era um brincar para mim. E aí, a Stratingy é onde tem mais potência, né, no seu trabalho, é onde você está fazendo com gosto. E a foto, eu comecei tirando algumas fotos espontâneas, assim mesmo, que eu gosto de fotografar, e aí a gente não tem uma equipe de comunicação, né? Tudo é feito pelos técnicos que estão ali e pelas famílias agricultoras também, por esses jovens. Tem uma jovem, que é a Jaque, que é a Tefelã, de Tocoiós, que ela tem um olhar muito bonito, ela é responsável por ser a fotógrafa desse grupo, Tefelã. Então, aí o que a instituição faz é fortalecer, incentivar essa pessoa a continuar fazendo esse registro. Então, e aí tem alguns vídeos agora na pandemia que a instituição ia fazer e a gente foi para campo conversar com essas pessoas, pegar essas imagens. E aí a gente tem uma pessoa que edita, né? Aí ela editou, mas um outro trabalho também que eu fiz, que não foi pela Tingui, mas que a Tingui foi parceira, aí eu já precisei trabalhar mais na parte de edição, porque foi umas casinhas de costura e a gente, né, não podia atuar com essas pessoas, e aí de alguma forma eu coletava as imagens e transformava em vídeos para me dialogar com as senhoras que faziam parte do projeto, que era com o CRAS de um bairro aqui, Diamantina. Aí disso saiu alguns pequenos vídeos, aí depois eu peguei algumas imagens que uma pessoa editou e transformou em outros filmes, em 2 filmes, e no mais a foto da instituição, o site da instituição, ela tem essa coisa do visual mesmo, né? Tipo assim, de relato, da relatoria, para que as pessoas possam se ver ali. Por exemplo, tem uma atividade de campo, então tem esse registro mais visual, ou em vídeo, ou imagem. Então, é uma prática assim, da gente estar fortalecendo quem está com esses olhares mais... quem gosta, né, de fazer isso. E aí eu gosto, aí sempre tem umas fotinhas lá, mencionadas. Eu estou perguntando isso porque essa história de tirar foto, fazer esses vídeos, primeiro que virou, como você mesmo disse, uma coisa muito da cultura atual, assim, né? O pessoal, a gente fotografa demais, filma demais, mas tem um potencial ali de te fazer enxergar o que está na sua frente, mas você não vê porque você está sempre com o olhar voltado para outras coisas. Então, e aí quando a gente fala dessas comunidades tradicionais, mas que tem uma juventude que quer trabalhar com esse tipo de coisa, eu fico imaginando qual que é o poder da imagem nisso, sabe? Qual que é o poder da imagem, não só de valorizar o que tem, mas de construir, inclusive, outros lugares de discurso, outros lugares de tornar as coisas visíveis, assim, que, inclusive, eu fico imaginando, né, para muitos desses jovens faz mais sentido, quem sabe, é isso do que, às vezes, somente o trabalho com a terra, né? Ou é o trabalho da terra com isso, ou é uma coisa ou é outra, né? Inclusive, tem um projeto, né, dentro da instituição que está sendo a formação desses jovens. Dessa semana estava acontecendo mesmo no campo, e aí foi uma equipe, né, de profissionais, de meninos que são lá de Araçuaí, que participaram daquele cinema lá, né, do cinema de Araçuaí, que são pessoas que
passaram um tempo por essa formação, eles construíram uma equipe para, né, edição, dessas coisas, e aí esses jovens estão dando oficina para esses jovens da Tinguito, que fazem parte desses grupos, porque a comunicação também é algo que a Tinguito olha, e aí cada grupo desses produtivos, eles têm seu próprio grupo, ou está em fase de construção. E aí a manutenção, olhar a escrita, então eles passam por todo um processo de formação. Aí esse eu faço parte de um projeto que, por enquanto, ele deu uma passada, que é de formação desses jovens mesmo, para poder, né, dialogar assim, com essa digital de uma forma mais bonita, mais saudável. Como eles estão no dia a dia ali da comunidade, então eles acabam capturando, né, uma essência que às vezes quem está de fora não alcança. E aí, no mais, as fotos que eu tiro não é nada programado, é ali no campo mesmo, né? São fotos sempre sem pausar para fazer, são coisas, registros ali do campo mesmo. E os cantos, né? Alguns cantos de trabalho, algumas coisas que acabam vindo juntos, né? E aí a gente vai capturando. Mas isso que você está falando que você faz de uma maneira tão... como se não fosse nada, isso é interessante porque vai construindo um arquivo mesmo os cantos, assim, sabe? Fico imaginando gravar esses cantos, porque isso vai ficando, é uma memória que vai sendo compartilhada nas histórias, mas também os vídeos, as fotografias, elas vão se transformando nesse grande arquivo, assim, né? Com certeza. Depois eu vou compartilhar, eu já compartilhei com o Eva, mas tem um que é só dos cantos, assim, que é um eixo, uma roda de vento, a Tinguito cuida, e aí né, o jogar verso no Vale de Jequitinhonha, ele é muito forte, então essas mulheres jogam verso o tempo todo, só instigar e o verso chega. Teve um videozinho que a gente fez, um filmezinho que chama O Sagrado e a Beleza das Mulheres do Rio Grande. São as mulheres do meu bairro, que eu fiz um trabalho para elas de levantar e resgatar, conversar com a benzedeira, com as mulheres que estavam ali, né, com a cura. E aí teve uma delas que na hora que eu mostrei para ela o videozinho, ela falou, agora eu já posso ficar tranquila, já tem alguma coisa registrada. Então, assim, é o desejo de que os netos, os filhos vão ver essa avó benzendo, né? E teve uma outra que falou, agora eu já posso morrer. Eu falei, pelo amor de Deus, não pode ainda não, porque ela relatou todo as benzeções dela, mais de 15 benzeções, e ela já com 80 e poucos anos, já não direito, ela falou, agora eu já posso ir tranquila. Já não tinha passado isso para ninguém. Então ela já se sentia aliviada que o que ela recebeu. Eu falei, mas eu posso divulgar? Eu posso contar para as pessoas? Ela, pode, é para isso mesmo. É muito, muito legal, né? Quando as pessoas se veem, né, nesse lugar, porque hoje é tudo tão registrado, né? Porque o que não está registrado vai se perdendo, né? Everton, você ia falar alguma coisa? Eu tenho uma questão que ela vem de uma conversa anterior, mas eu acho que atravessa um pouco essa questão das imagens, né? E eu lembro ali de uma vez, de uma das nossas conversas, você comentando dessa coisa de trazer o belo através das imagens, né? E através também desse trabalho junto com as comunidades aí do Vale de Jequitinhonha, né? Que se dá na presença, mas também se dá nesses registros, né? Que vai formando esse grande arquivo, né? Só que eu lembro de uma fala sua também com relação a Mariana, e aí sem querer trazer as coisas assim, né, comparar em pé de igualdade, mas dessa coisa também da cartografia que de alguma forma, né, no trabalho da cartografia social lá com os atingidos, também, apesar de toda aquela condição, né, de dor e tudo mais, estar passando por aquele processo, tinha um momento também de trazer o belo através da cartografia. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, porque isso é uma coisa que apareceu, que esteve presente na sua fala, tanto com relação ao trabalho com as pessoas do Vale de Jequitinhonha, quanto também com os atingidos em Mariana.
é verdade. Tem vários momentos na fotografia que a gente, apesar de toda dor, né, era um momento desafiador, porque era um momento que as pessoas iam desenhar muitas vezes coisas que elas não têm mais. Era uma mistura de sentimentos, né, entre a saudade, ao que foi, né, ao prazer de desenhar o que elas têm. Então, muitas famílias não davam conta, mas as que davam conta, elas desenhavam aquilo ali com tanto carinho, assim, que era o momento, parece que era o momento delas materializar tudo que tinha, tudo que já teve. Então, quanto mais pessoas, quanto mais completa estava a família, mais bonito ficava esses desenhos assim, na cartografia. Eu lembro que teve uma família que falou que o desenho final da cartografia ela ia moldurar e ia colocar na casa nova, porque ficou exatamente como era. Eles olhavam assim, foi uma das cartografias que a gente usava como referência. Quando a gente chegava na área, no campo, a gente tinha dúvidas, não tinha dúvidas de onde a gente estava, só olhando pelo desenho que foi feito por essas pessoas. E essa cartografia ela demorou 3 visitas para terminar, como se essas pessoas não quisessem parar de desenhar, sabe? E aí o desenho de todo mundo, o olhar da filha, do filho, do marido, da esposa. Então, todos os elementos, desde o brincar até a vida adulta, estava expresso ali naquele desenho. E aí a gente via o sorrisão dessas pessoas quando elas terminavam de fazer esse desenho. Às vezes, no início da conversa, elas chegavam tristes, duras, né, sem querer falar, mas no final elas já estavam rindo, é como se por um instante elas se transportassem ali pelo desenho para aquele lugar de volta. Então a gente saía a sensação assim, que a gente saía da cartografia mais nutrida, porque os atingidos já traziam essa atmosfera de alegria. E os que não davam conta, né, claro, a gente respeitava, não aprofundava tanto. Mas era o momento que eles iam, que eles brincavam, né, que eles realmente desenhavam suas próprias casas. Eu costumo brincar que a gente reconfigurou essa cartografia, né, que o Alfredo Wagner, que é a grande pessoa que construiu essa metodologia, e aí ela foi caminhando pelo Brasil de diversas formas. Aqui em Diamantina a gente trabalhou isso, mas num território maior, então era cartografia social de uma comunidade, então e lá em Mariana a gente reduziu isso para cartografia familiar social, familiar, né, porque era daquela família. Mas eu lembro que a gente tinha um daqueles sonhos, era uma vontade grande de fazer a cartografia social de Bento Rodrigues, de Paracatu, juntar todas essas informações em um lugar só, porque de fora era um belo, mas tinha vezes que dava vontade de extrapolar os terrenos daquelas pessoas. Né? A gente até ia, mas não dava para ir muito, porque as pessoas começavam a falar da água, pegava, né, da santa que estava na Lapa, da cachoeira, do pé de não sei o que existiam desde criança. Então, existiam outros lugares sagrados ali naquele território deles, que a cartografia social dá conta de abarcar, mas que a cartografia familiar não deu conta de abarcar. Né? Que são esses lugares, a gente até mencionava isso, mas a gente não dava conta de extrapolar isso muito. Mas era esse momento, né, de alegria mesmo, de entrar em contato com esses lugares. De uma forma mais bonita, assim, de perguntar a essas pessoas que a gente poderia ter feito esse levantamento de uma forma mais dolorosa, mais dura, né, de pedindo, de perguntar. Por mais que a gente tinha algumas vezes que precisava, né, que a gente tinha que fazer, mas era de uma forma mais lúdica, né, essas respostas. Sem contar que tinha apanhado dos causos, né, que cada coisa tinha. Então, se a pessoa ia desenhar um pé de uma mangueira, uma antiga, não era só o pé de mangueira. Naquele momento ela lembrava quantas vezes a família se reuniu para conversar, né, para fazer determinadas coisas, da fulana que ia lá, da fulana que fazia doce, não sei o quê. Então, assim, tinha um sentimento de
desenho, não era só. E aí, nesse momento da cartografia, elas paravam, conversavam, colocavam tudo isso, então ficava mais leve o trabalho. Era a hora que eles se reencontravam com a cidade, né? Sim. Porque eu... Oi? Pode falar. Não, é porque eu fico pensando que aconteceu, o crime aconteceu, aí eles foram morar numa cidade que não é a deles, que inicialmente recebeu eles bem, mas depois foi virando uma relação muito tensa, né? Assim, eles queriam sair, não conseguiam. Eu sei de relatos assim de também a cidade queria que eles já não tivessem ali, mas eles não podiam sair, era uma relação tensa. Então fico imaginando como é que esse desenho, esse recontar, esse falar de novo, como é que isso eu acho que devia dar uma força, né? Devia dar um horizonte, inclusive, de alguma coisa que era eminentemente familiar, né? Que era tudo que eles queriam, tudo que eles precisam, né? Eu acho. Com certeza. E eles tinham um apego muito grande com esses desenhos. Eu lembro que às vezes em momentos que não era a gente, que iam para negociação, o que eles mais queriam era o desenho deles. Assim, já está desenhado. É como assim, eu já falei uma, duas, três, porque eles responderam muitos questionários, né? Então, aquilo ali, ele falou, não, já está na cartografia. Aí, várias vezes, a resposta deles era essa, está na cartografia, olha lá na cartografia, tipo assim, referenciando, que foi a última gota do que eu tenho ainda de informação, está lá, né? Já cansado desse lugar de tanta pergunta e resposta. Esse lugar de encontro aí, eu peguei 2 momentos da cartografia, né? O momento que era coletivo, onde várias pessoas se encontravam para fazer, né, num determinado local, e o momento que a gente ia até a casa dessas pessoas. E quando a gente tinha esse momento que era de encontro, das pessoas se encontrarem, né, 5 ou mais famílias, acho que eram 10 famílias, não era? 10 ou 5, né? Era 5 para cada grupo. Eram 10. Eram 5 para cada equipe. 10 famílias se encontravam num lugar aleatório para poder fazer esse desenho, era o momento que eles se encontravam, que é exatamente o que você falou. Como eles estavam distantes, cada um do bairro, teve uma das primeiras que a gente fez, eu lembro que o Everton estava, e que as senhorinhas mais velhas da comunidade, elas se encontravam, eram senhoras de 82 anos, 83, eram aquelas que, com certeza, viveram a vida toda juntas, e elas se abraçavam de um esforço, assim, sabe? Com uma saudade tão grande, assim, que foi de emocionar. E uma queria sempre estar perto da outra, ali no momento, sabe? Então, a gente viu tanto que essas comunidades estavam fragmentadas, tanto que essas pessoas estavam fragmentadas. Essa cartografia mesmo que foi assim, tinha um cuidado. Então, vamos levar as senhoras idosas? Aí levou todas as senhoras mais idosas. E aí a gente teve esse presente de ver o encontro delas no momento de cada uma e fazer essa cartografia. E aí elas ainda, como era um espaço coletivo, assim, tinha a individualidade, né, de cada um, mas uma poderia ir na mesa da outra. Uma sempre ia na mesa da outra, sabe? E você lembra, você querendo compartilhar o desenho, querendo pedir opinião, você lembra aquele bacateiro, não sei o quê, quantos anos que ele tinha, sabe? Então, assim, é tão familiar a vida deles e quando a cartografia era social, esses momentos eles aconteciam também. E aí, quando separou, eles tinham outro conforto, que era não precisar sair de casa, né? Que a gente tem em casa, estava no lugar de conforto deles, né? Mas também as mulheres poderiam participar mais, porque a gente fazia isso na cozinha, na sala, né? Onde elas estivessem. Eu falo as mulheres porque são as que têm mais dificuldade, né? De sair de casa mesmo com os filhos, atividades, né? Os homens também, se estivessem ali na roça, eles também tinham essa possibilidade de participação. Então, teve esses 2 momentos, assim, que uma coisa não substitui a outra, mas é para a gente refletir o tanto que a falta de encontro entre essas pessoas é grave, assim, né? O quanto que a ausência desses encontros é grave. Assim. Maria, eu queria uma opinião sua, assim, sabe? Porque
tem duas conversas sobre... A gente está falando da imagem, dos lugares, dos desenhos, das memórias. Aí eu queria falar sobre memória, assim. Tem eu não sei em que pé que essas discussões estão, tá? Mas tem uma discussão que os moradores gostariam que a área onde o crime aconteceu ele fosse tombado e fosse deixado, né, do jeito que está, se eu não estiver enganado, não é isso? E tem também uma discussão que eu acho que vai começar a se transformar em realidade construída, que é construir um memorial do crime, né? O que você acha disso? Eita, essa é meio desafiador, assim, porque eu acho que tem que ouvir o pessoal mesmo, assim, sabe? O que eles querem, o que aquilo ali significa para eles. O que a gente sente é que aquilo ali é dele, né? A gente sente, o que a gente sentia é uma sensação de pertencimento muito grande. Assim. Então, que aconteça o que acontecer, é que aqui eles não percam, né, a sensação que eles possam sempre revisitar o lugar que eles passaram a infância, né, o lugar que o pai está enterrado, que a mãe está enterrada, o lugar que tem uma história, que isso nunca seja tirado deles. Mas como eles vão fazer isso, aí eu, sinceramente, eu não sei, porque vai ter uns que vai querer apagar essa memória de dor, né, alguns vão querer estar sempre ali para que isso nunca mais aconteça. Então, eu acho que tem os dois olhares, assim, e precisa ter muito cuidado, estar muito atento à escuta do que o povo daquele lugar vai escolher que seja, né? Mas, independente de qualquer coisa, não impedir que essas pessoas tenham acesso à hora que elas quiserem, quando elas quiserem, né? Da forma como elas quiserem, com aquilo ali que é delas. Elas foram, né, trocadas de lugar, mas o lugar delas é aquele ali. Construído ou não, é aquele lugar. Uhum. Everson, tem mais alguma questão, assim? Nossa, a Eu conversa acho. vai indo. Vai indo. Não, eu assim, já... Nossa, Areta, a gente já conversou tanto, assim, né, da entrevista para cá e, assim, para mim já... Nossa, tem bastante coisa, assim, que você trouxe. Só queria fazer um comentário, assim, porque os vídeos que você mandou pra gente, né, os filmes, assim, eles são muito... Eles são registros, assim, muito bonitos, assim, né, aquela reunião de fragmentos, né, das benzedeiras, né, eu acho que é uma imagem muito forte, assim, porque é, eu fico... Isso eu já comentei com você também, ali, dessa questão, para mim, do contato, que foi de eu ter contato com as benzedeiras de Beto Rodrigues e de Paracatu, né? E aí, quando eu vejo aquele vídeo que você me manda, assim, é quase que como se eu estivesse me conectando com uma coisa, com uma experiência que eu vivi, na verdade, que eu tive o relato, mas eu não vivi, não vivenciei, não estive presente naquele espaço daquelas pessoas que, enfim, que realizam, que fazem essa prática da benzeção. Então, para mim é uma imagem assim muito bonita, assim, muito forte. Eu achei muito legal também você ter atuado nele, assim, né? Porque você não estava do outro lado da câmera, você também estava ali atuando, né? Então eu achei super bonito, assim. É a coisa da gente estar no lugar de fala, né? Aquelas senhoras me benzeram, né? A minha infância. Esse é um dos trabalhos que eu fiz, que não sei se vocês conhecem, que tem um projeto que chama Casinha de Cultura. E aí eu tive o privilégio de presente de trabalhar em um desses aqui em Diamantina. O projeto Casinha de Cultura ele foi concebido pela Viviane, que é a coordenadora de projetos da TING hoje. E há mais de 20 anos, assim, né? Ele era um projeto do Chai Fund Brasil, e hoje é uma tecnologia deles, assim, mas é um projeto de buscar as raízes mesmo, né? Esse olhar da criança, do brincar, como que isso está ainda na vida adulta, porque a gente só muda, né? A gente deveria continuar brincando até hoje. E esses atos de fé, né? Esse resgate dessa cultura, e o benzer está junto. E na pandemia,
a gente estava com um projeto para implantar uma casinha de cultura aqui em Diamantina, em um bairro periférico. E como eu sou de lá, né, eu assumi o projeto nos 10 últimos meses, e aí eu tinha alguns temas assim para mim olhar. E aí eu fui, né, visitar os quintais lá do Rio Grande. Como eu sou de lá, eu conheço os quintais bem, assim. E aí teve 2 videozinhos que saiu disso. Um foi esse e o outro foi um dos quintais, e também o Roda de Festa na Janela, que é onde eu fui conversar com essas mulheres também que jogavam festa, que a gente sabe que jogou, mas elas não ficam caladinhas. E aí disso a gente construiu um grupo aqui todas senhoras, assim, que são as jogadoras de festa do Rio Grande, tem um grupo de WhatsApp que as senhorinhas mandam festa o dia inteiro, uma para outra, conversam. E teve esse também que foi com as benzedeiras, que foi bem bonito fazer esse trabalho, foi muito gratificante. E foi o que deu para fazer na pandemia, porque a ideia era brincar com elas, cantar roda, fazer guisado, fazer várias coisas, mas deu tempo de chegar nesses aí. E aí, aquilo que eu estava te falando, poderia ter sido em outro formato de relatoria, em outro formato de relatar, não precisava, né, ser um vídeo, mas a gente está olhando muito para essa questão visual mesmo, para que essas senhoras que eu ouvi, elas possam ter acesso ao que elas me contaram de forma mais fácil, né, não ficar ali encaixotado, com papel escrito. Então, sempre que a gente pode, a gente traduz isso numa imagem, em algo mais palpável, assim, que dá menos trabalho, é mais prazeroso de fazer. Mas o mestrado, o doutorado não, depois do doutorado penso nisso. Ai, depois de tantos relatos aí, Mariana, poder fazer relatorias em vídeos, em fotos, é uma alegria. Pois é, eu ia comentar isso, porque isso foi uma coisa que você tinha falado, né? Assim, as mais de 1000 páginas assim, assinadas e, né, como 8.000 páginas, enfim, de leitura, e tinha assinado isso também como responsável técnica lá na Caritas. E aí, como que isso se transforma assim nessa sua experiência agora, né? Como que essa relatoria toda, né? Que essa coisa do trabalho técnico, né? Ele não deixa de ser técnico, só que ele muda o formato, né? Ele agora são imagens, né? São outras formas de capturar essas informações, assim, sabe? Sim, claro que a gente continua, não dá para fugir. Tem, né, os técnicos têm que saber quantas áreas de milho plantado, quantas áreas de algodão, né, a perspectiva de colheita, assim, tem os temas que vai abordar, claro que tem esse relatório, assim, mas não, a sistematização do trabalho, ela não se dá em papel, assim, né, ela se dá em papel, que eu falo assim, nesse formato, ela se dá de outras formas. O relatório, ele continua existindo, mas a sistematização é que ela vem para um outro lugar, assim. E eu fiquei 1 ano sem conseguir abrir o computador, né? Depois que eu saí de Mariana, eu fechei o computador, não abri mais. Tem coisas ainda para mim fechar, que eu ainda não consegui fechar. Que, por exemplo, coisas simples, que eu preciso ir lá fazer, que eu vou gastar um dia e que você bloqueia e não vai. Que foi dar baixa nas minhas ARTs, que eu ainda não fiz, para me fechar com CREA. Então, é o que falta ainda que tem algum bloqueiozinho ainda que eu não dei conta de ir lá e fazer. Ué, mas é um momento que eu tenho tarefa, né, de trabalho. Então é por isso que nós estamos no celular, você não está mais ligando o computador, então. Só para me trabalhar as planilhas. Ai, E aí, pois é. E eu ainda assim, vocês mandaram, né, um e-mail, eu não, desde aquele dia eu não abri o computador, não. Faz bem, faz bem. O e-mail no celular, ele tá com algum vício, que só se eu ligar o computador é que aparece aqui, os que abaixo, porque se eu ligar aqui, tem e-mail tudo, eu consigo mandar um e-mail, mas não atualiza na caixa. E não foi eu que pus essa programação, mas ela tá aí.
E aí é tudo muito nas reuniões pelo WhatsApp, então assim, eu vou no computador, né, se bem que eu abri para escrever um projeto, mas era só para uma coisa básica, assim, e já não abri mais não, mas preciso fazer isso. Mas é porque dá uma estafada mesmo. Né? O Arek, muito obrigado pela Oh, generosidade, pelo fundo de tela e obrigado por tudo que você disse. Assim, foi muito bom essa conversa, muito mesmo. que Ari, ótimo. Fiquei brigadíssimo bem. mais uma vez. Foi Eu que ótimo. agradeço, foi ótimo, sim. Pensa num relatório bom de ler desse menino, viu? Eita! O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.